Fala, curseiro imparável, professor Rafael Cardoso, estamos junto aqui para a gente gabaritar a prova da GCM de Paulista, tá? O edital está aberto e a gente precisa saber estudar com inteligência. Neste momento, eu vou te dar as melhores estratégias para que você realmente se saia bem. Eu garanto que a matemática, raciocínio lógico, é um diferencial em todos os concursos, tá? Assim como disciplinas de português, informática, quando tem. Então, essas disciplinas básicas são aquelas disciplinas que te colocam ou te tiram do jogo. Por quê? As disciplinas de direito, as específicas, apesar de muitas vezes ter o maior peso porque tem o maior número de questão, não é o que vai fazer o diferencial. Por qual motivo, professor? Pelo motivo que todo mundo se sai bem nessas disciplinas, porque são disciplinas boas de se estudar. Em pouco tempo você está decorando algumas coisinhas e já está se dando bem nas questões. Diferente de raciocínio lógico, diferente de português, diferente de informática, que se você realmente não criar uma base sólida, você não consegue resolver. Quando você se depara com a questão de raciocínio lógico ou de matemática, você ou sabe responder ou não sabe responder. Não tem outro caminho. Não tem como eu te ensinar um macete para acertar questões. Não tem como eu te ensinar a chutar aqui. Então, qual é a minha proposta nesta aula aqui? Se você está aqui, é porque você quer se dar bem. Então, qual é a minha proposta, tá? Se você está esperando aqui uma aula rasa, tá? Uma aula que não vai te dar base, uma aula que eu vou ensinar a chutar, se você está realmente, só vou fazer por fazer essa prova, então pode sair daqui, essa aula não é para você. Aqui está quem quer realmente seguir um caminho e trilhar ele com sabedoria e estratégia correta para, em pouco tempo, uma coisa eu te garanto, em 15 dias tu já está dominando a maior parte do teu edital aqui, se você seguir as orientações que eu vou te dar. Então, essa aula é para você que quer levar a sério, quer ser aprovado. Um ponto positivo é, se você fez Polícia Militar de Pernambuco ou pretende fazer Polícia Militar de Pernambuco, o edital veio exatamente igual. Isso quer dizer que se você estudou lá, você já estava estudando para esse edital também. É isso que acontece quando a gente vai fazendo uma prova após outra. Sempre na prova seguinte, a gente está mais preparado, tá? Então, se você pretende fazer PMPE ou já fez PMPE, você já se deparou com esse edital. Essa é a principal vantagem. Mas a minha proposta aqui é o seguinte, eu vou dividir esse vídeo aqui, essa aula, em dois momentos, tá? O primeiro momento é onde a gente vai trabalhar as estratégias do teu edital. Eu vou explicar o que é que veio cobrando, como pode ser cobrado em prova, tá? E cada tópico do teu edital eu vou te dar detalhes a respeito disso. Partindo desse pressuposto, eu vou te passando as melhores estratégias para quem está do zero, para quem já está intermediário ou para quem já está um pouco mais avançado, tá? Então eu vou te dar essas três estratégias quando a gente fizer uma análise do edital. Essa é a parte 1 da nossa aula. A parte 2 da nossa aula vai ser o que, professor? A gente já vai dar início à resolução de exercícios, eu te explicando como estuda, tá? Então eu vou ensinar você a estudar, resolvendo questões da tua banca. E você vai perceber que é muito simples se você seguir o método correto. Beleza? Beleza, professor. Então, ó, vamos para cima. Se você está comigo aqui gratuitamente, eu só vou te pedir uma coisa. Deixa teu like, tá? Compartilha essa transmissão para que a gente possa fazer cada vez mais eventos como esse. E já te convido a se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem aula gratuita aqui no nosso canal, tá? Toda semana tem aula gratuita. Então você vai poder entrar para o nosso grupo gratuitamente, tá? Eu deixo a comunidade aqui do WhatsApp aqui embaixo, onde eu sempre estou divulgando as aulas semanais que a gente vai ter, tá? Materiais e tudo. Gratuitamente você vai estar num grupo fechado, onde ninguém fala, só eu vou divulgando links de aula gratuita, não te vendo nada por lá, tá? Não te vendo nada por lá. Se alguém te procurar vendendo alguma coisa, não fui eu, porque eu não te vendo nada por lá, beleza? Então, é isso aí. Vamos para cima, deixou o like, compartilhou, se inscreveu no canal, vamos embora agora, que a gente vai analisar o teu edital e te passar as melhores estratégias, beleza? Então se liga aí, presta atenção. Eu tenho o nosso conteúdo programático, que é exatamente o da Polícia Militar de Pernambuco, tá? Este edital veio exatamente igual. Então a gente vai adotar
a mesma estratégia, tá? Se você já estudou comigo, né, você vai saber o que eu vou falar aqui. Mas se não, presta atenção. Eu tenho 4 tópicos aqui da forma que foi colocado no teu edital. Aí ele fala, ó, compreensão de estruturas lógicas, proposições e conectivos lógicos, quantificadores e falácias, tá? Então presta atenção. Quando a gente tem, ó, esse primeiro tópico aqui, ó, proposições e conectivos lógicos. O que é que eu preciso saber disso aqui, professor? Ó, quando ele fala proposições e conectivos lógicos, você vai ter que estudar toda a parte da estrutura lógica das proposições. Como assim, professor? Você vai ter que estudar o que é proposição e o que não é proposição. Você vai ter que estudar proposição simples e proposição composta. Você vai estudar também os conectivos lógicos. Você vai estudar tabela verdade. Você vai estudar negações de proposições compostas e equivalências, tá? Então, são basicamente 6 tópicos aí. Beleza? Beleza, professor. Esse tópico aqui é fácil ou difícil? Depende. Se você estudar da forma correta, é simples e eu vou te mostrar já estudando esse tópico, tá? Tudo que eu te falei agora, a gente já vai estudar hoje. Beleza? Beleza, professor. Então, eu vou te mostrar que é simples se você tiver uma metodologia correta para aprender. Beleza. Isso é a base para o próximo conteúdo, tá? Qual é o próximo conteúdo, professor? Argumentação lógica, tá? Então, todo esse tópico aqui, ó, que ele fala aqui, deixa eu só mudar a cor aqui, tá? Ó, quantificadores, falácias. Aí ele vem o tópico 2, ó, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções, equivalências, implicação lógica, argumento válidos e conclusões, tá? Todos esses tópicos aqui são argumentos lógicos, tá? Diagramas lógicos também, tá? Entra na parte de argumentação lógica, tá? Argumentação lógica. E o que é argumentação lógica? Se a gente for, e a gente vai, tá? Deve estudar a parte teórica para entender, mas eu gosto muito de começar logo com exercícios. Porque, na verdade, a gente tem que entender o contexto geral, a base por trás disso. Para quê, professor? Para poder fazer as coisas mais consciente. Porém, na parte de argumentação lógica, é importante você saber responder questões. E aí, a gente estuda técnicas de resolver as questões. Só isso. É simples. Se você dominou a primeira parte, que é a parte da lógica proposicional, proposições conectivas, tabela verdade, tudo, você vai facilmente dominar argumento lógico. E aí eu quero que tu perceba um detalhe. Se você fez isso, ó, você estudou praticamente já todo o edital. Fica faltando só apenas o tópico 4. E aí vem a estratégia que eu vou te dizer agora. A maior parte das questões provavelmente vai vir nesses tópicos que a gente acabou de falar. E esses tópicos que a gente acabou de falar não tem a parte da matemática que deixa mais difícil para quem tem dificuldade com números. O que, professor? Não tem cálculo, não tem números. É simples, assim como um direito, você basta decorar aquelas formulazinhas, decorar a forma de resolver as questões e já era. E diferente de direito, que é muita coisa, aqui é bem pouquinho. Em 2 semanas, no máximo, você está dominando este edital. Esta parte que eu falei agora. Não tem cálculo, não tem nada, e a gente vai começar por essa parte nessa aula de hoje. Essa é a melhor estratégia que você pode adotar para quem está iniciante, para quem está intermediário ou para quem está avançado. Como assim, professor? Ó, você vai dominar essa parte, comer com arroz, feijão e farinha. Você não tem o direito de errar questões desse tipo na prova, tá? Já o tópico 4, ele vem seguinte, quando ele fala aqui, ó, princípios de contagem, técnicas de contagem, princípio multiplicativo, permutações, arranjo e combinação. Tudo isso é um tópicozinho chamado análise combinatória, tá? É análise combinatória e probabilidade. Ou seja, no tópico 4, eu tenho 2 tópicos aí. No ponto 4, análise combinatória e probabilidade. Só isso. São os tópicos que são muito amplos, tá? São muito amplos. E posso dizer que são tópicos difíceis da matemática? Sim. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se você fizer o básico bem feito, você consegue responder as questões, tá? Você só precisa fazer o básico.
pegar questões da tua prova, saber como ela aborda esse conteúdo e pronto, resolver só aquilo ali, tá? Se ela fugir daquele contexto, e pode, tá? Pode, mas normalmente não foge. Ela sempre vem com aquelas mesmas cobranças. É só a gente pegar e eu já tenho um banco de questões separada para a gente trabalhar junto. Então, ó, você vai fazer o que, professor? Resolver as questões da banca, aprender o jeito que ela pensa, já era. Provavelmente vai vir do mesmo jeito na prova. Aí se ela fugir, professor, se ela fugir, quase todos erram. Se ela fugir, quase todos vão errar e não vai fazer tanta diferença assim. Mas você sabendo o básico, você vai se dar bem e eu garanto que isso é a melhor estratégia. Qual é a estratégia, professor? Só recapitulando aqui. Você tem 4 tópicos nesse edital. Quais são eles, professor? Ó, tópico 1. Tópico 1, você vai estudar as proposições e conectivos, tá? Ó, proposições e conectivos. No tópico 2, você vai estudar os argumentos lógicos. Argumentos lógicos, tá? Que já vai incluir tudo que eu marquei de azul, tá? Tópico 3, professor. Ponto 3, eu já estou estruturando o teu edital de maneira estratégica aqui, tá? Você vai estudar análise combinatória. Análise combinatória. Tá? Vou botar só até aqui. Combinatória. E 4, você vai estudar probabilidade. Nessa sequência, tá? Probabilidade. Beleza? Nessa sequência aqui. Ah, professor, eu vou estudar nessa sequência se eu tiver do zero? Sim. Eu vou estudar nessa sequência se eu tiver intermediário, já começando a entender os conteúdos? Sim. Você vai estudar nessa sequência se você tiver avançado? Sim, também. Agora a diferença vai ser a forma de estudar. Se você já está avançado, você tem que pegar o tópico 1 e o tópico 2 e fazer questões, muitas questões direto, tá? Só trabalhar em cima de questões. Tá? Se você está intermediário, você vai pegar uma basezinha melhor, tá? Estudando com sequência, e vai pegar esse tópico 1 e 2 e também destroçar em questões. E se você está do zero, você vai fazer a mesma coisa, ou seja, é nessa sequência. Agora, a diferença tá, se você tem muita dificuldade em matemática, procura dominar esses 2 tópicos, argumentos lógicos e proposições. Tá? Dominando isso aqui, você já faz uma excelente prova. Tenho muita dificuldade com números, professor. Dominando isso aqui, você já faz uma excelente prova. Estou intermediário, aí você vai ter que pegar o básico de análise combinatória e probabilidade. Estou avançado, você vai fazer questões de todo o conteúdo, mas você vai massificar, intensificar sua preparação em análise combinatória e probabilidade para poder fechar a prova de verdade. Tá? Então essas é as dicas que eu estou te dando, independente do nível que você tá. Beleza? Dúvidas, crises, estão comigo. Se você pegar a prova da Polícia Militar de Pernambuco, você vai perceber que a maior cobrança foi argumentos lógicos. E essa é a tendência. É o tópico que está mais explícito aí no teu edital. Tá? Análise combinatória, a probabilidade vai vir? Vai vir. Vai vir. Tá? E é aquela história. Você aprendendo o básicozinho, você já se dá bem. Beleza? Beleza, professor. Então, o que é que você vai fazer neste momento? Você vai fazer o que, professor? Vai se inscrever no canal, curtir, compartilhar, para que a gente possa toda semana aqui estar junto com você. Então, o convite que eu tenho para ti, a gente vai entrar na segunda parte da aula agora, tá? É que toda semana a gente tem aula gratuita aqui, e a gente vai resolver muitas questões da tua banca também, beleza? Então tu vai entrar na nossa comunidade, que está no link abaixo, gratuitamente, e a gente vai divulgar toda semana aula por lá, beleza? Beleza, professor. Agora bora trabalhar essa banca aí, vamos ver como é que funciona? Essa é a segunda parte, onde a gente vai agora entrar realmente no conteúdo, beleza? Bora pra cima e se liga aí. Então, ó, a gente começa aqui com as nossas estruturas lógicas, tá?
começando com as nossas estruturas lógicas, a gente vai entender o que é proposição e o que não é proposição. Ah, professor, fala para mim o que é proposição e o que não é proposição. Vou te explicar de uma forma bem simples, tá? Então, às vezes a gente pensa que raciocínio lógico não tem lógica, mas tem, tá? Eu não vou me apegar a te explicar o sentido das coisas agora. Eu quero só que você aprenda o conteúdo e saiba marcar o X no lugar certo. Essa é a minha missão. Se você sair dessa aula aqui sabendo fazer algumas questões, a minha missão foi concluída. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu peço até paciência para aqueles que já estão mais avançados, mas eu vou ensinar como se você não soubesse nada, beleza? É importante para quem já está mais avançado ou intermediário, porque se você pegar uma sacada só, já valeu a pena estar aqui. E se você está começando completamente do zero, essa aula também é para você, beleza? Então vamos lá. O que é proposição e o que não é proposição, professor? Vamos ler. Proposição, você tem que pegar duas sacadas. Quais são as duas sacadas? Proposição é verbo e classificação. É uma frase, tá? Uma frase qualquer, mas ela tem que respeitar duas coisas. Ela tem que ter verbo e classificação. Verbo e classificação. Verbo é o que, professor? É o verbo, tá? Uma ação. Isso aí é da língua portuguesa, a definição da língua portuguesa. Um verbo mesmo. O que você já sabe que é verbo. Beleza. Você vai olhar para uma frase e vai ver. Essa frase tem verbo? Tem. Então pode ser que seja uma proposição. Mas ela realmente é proposição? Depende. Se ela tiver classificação, ela é. E o que é essa classificação, professor? É a possibilidade dela ser verdadeira ou falsa. Como assim? Vem comigo. Eu já te dei essa sacada. A frase, né, tem que ter verbo e tem classificação. Aí eu te dei um exemplo. Rafael é professor. Esta frase aqui, ela tem verbo? Tem, ó. Aqui, ó, o verbo é, né, o verbo ser. Então, eu tenho um verbo aqui. Então, ela pode ser uma proposição. Ela tem classificação? Tem. Ou essa frase aqui, ela é verdadeira, tá? Ou ela é falsa. Sim ou não? Tá. Eu não sei nem quem é Rafael. Não precisa saber, tá? Mas esse Rafael, ou ele é professor, ou ele não é professor. Isso que é a classificação. Só isso. Se você prestar atenção nessas duas coisas, você já sabe a definição de proposição. Eu poderia aqui filosofar, dar um conceito da filosofia, um conceito da gramática, um conceito matemático. Eu poderia dar vários conceitos do que é a proposição. Mas na prática, o que você precisa saber é só isso. Proposição, verbo e classificação. Acabou-se. É só isso. Ah, professor, se você souber isso, você sabe o que não é proposição. Por quê, professor? É simples. Olha, eu vou te dar exemplos do que não é proposição e vou te explicar na simplicidade o motivo. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho aqui o que não são proposições. As frases interrogativas. Lucas, você estudou hoje? E aí? Tem verbo? Até tem. Mas, estudou, né? Deve estudar. Mas, ela tem classificação? Não. Uma pergunta, não tem como você classificá-la se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ela é apenas uma pergunta. A sua resposta pode ser verdadeira ou falsa. Estudei, professor, e você está mentindo. Ou estudei, professor, e você está falando a verdade. A sua resposta pode ser verdadeira ou falsa. Então, a sua resposta seria uma proposição. Mas perguntas não tem como ser proposição, porque não tem classificação. Simples. Então, terminou com a interrogação. Ou é uma pergunta, né? Não tem classificação, não é proposição. Outro exemplo aqui, professor. Fala, concurseiro imparável. Então eu chego para você e fala, concurseiro imparável. Aí você olha para mim e diz, opa, já chegou mentindo aí, ó. Já chegou mentindo. Como assim já chegou mentindo? É uma frase exclamativa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Então, frases exclamativas não tem classificação. Simples. Essa é a explicação. Então não é proposição. Tá? Assim como as frases imperativas, que pode ser, né? Faça a sua parte agora. Estude. Clique em curtir se você pegou uma sacada só aqui. Tá? Então, ordens, pedidos, desejos, nada disso é proposição. Porque não tem como você classificar. Se eu
pedido para você, tá? Se eu fizer um desejo, se eu falar um desejo, desejo que você seja aprovado, desejo que Deus te abençoe, tá? Assim como frase sem verbo, cuidado com o cão. Cadê o verbo? Não tem. Ou seja, isso são todos exemplos de frases que não são proposições, tá? Então, é só isso. Se você pegou essa sacada só, já entendeu o que é proposição e o que não é. Mas também tem outra paradinha, que é algo que é bem abordado em provas, que é a sentença aberta. A proposição, ela é chamada de sentença fechada. Por quê? Ela tem sentido completo. Quando eu digo Rafael é professor, ela tem sentido completo, tá? Ou seja, você entendeu o que eu quis dizer. Mas se ela não tivesse o sentido completo, ela não seria uma proposição, tá? Então, as sentenças abertas, você não tem como classificar. Por isso que ela não é proposição. E o que é uma sentença aberta, professor? Se eu fizer, por exemplo, ó, ele, ela, aquele, aquela estudou muito hoje, aquele advogado fez alguma coisa, aquele advogado passou no concurso. Aí você me pergunta, quem é aquele, professor? Quem é ele? Quem é ela? Se tá aí, ó, isso é chamado de uma sentença aberta, porque você não sabe quem é. Então não tem como classificar, tá? Então sentenças abertas não é proposição. A sentença aberta pode vir dessa forma, né? Ou pode vir também com a sentença matemática. Quando você tem letras, isso aqui é chamado de sentença aberta. Logo, não tem classificação. Aí você olha assim e diz, não, professor, isso aqui eu consigo resolver, ó. 3 mais x igual a 8. Logo, então x é 5, né? Ah, eu não mandei você resolver, tá? Isso aqui tem uma letra, você diz assim, ó, não sei quem é essa letra. Pronto, é uma sentença aberta, tá? Então, sentenças abertas não são proposições. Bora ver como isso pode cair numa prova, professor. Bora. Se liga aí, ó. Analise a alternativa que apresenta uma proposição lógica, ou seja, eu quero uma proposição. Letra A, ele diz, ó, a Alemanha é um país do continente americano. Aí você olha, a Alemanha é um país do continente americano. Aí você pode até pensar, você não sei se a Alemanha é um país, se a Alemanha é do continente americano, não sei, professor. Eu nunca estudei geografia e eu disse a você que você não precisa. Você só precisa analisar. Tem verbo? Tem verbo. Tem classificação? Tem classificação. Ou isso é verdade, eu não preciso saber, tá? Ou isso aqui é falso. Beleza? Beleza. Ou isso é verdade, ou isso aqui é falso. Então isso é um forte candidato para ser minha proposição. Mas bora olhar as outras. Letra B, ele diz assim, ó, faça a lição de casa o mais rápido possível. Ou seja, isso aqui é uma ordem ou um pedido, tá? Não tem como você classificar. Tem até verbo, mas não tem como você classificar. Então não é proposição. Aí na letra C, ó, ele possui uma coleção de moedas raras. Ele possui? Quem é ele que possui? Também é uma sentença aberta, tá? Então aqui, ó, frase imperativa, aqui sentença aberta, aqui não precisa nem olhar, ó. Terminou com interrogação, é uma pergunta, então não é proposição. E por último tem aqui, ó, eu sou mentiroso. Esse eu sou mentiroso é o tipo de frase conhecida como paradoxo, tá? Paradoxo. Os paradoxos, tá? Também não são proposições. Por quê, professor? Porque simplesmente não tem como você classificar. Como assim, professor? Preste atenção. Se eu digo a frase, se eu profiro a frase assim, ó, eu sou mentiroso, e se realmente eu sou mentiroso, então eu estaria falando a verdade. Eu sou mentiroso. Mas, se eu não sou mentiroso, então eu estaria mentindo. Ou seja, não tem como você classificar se é verdadeiro ou falso. Isso é chamado de paradoxo, quando a frase ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, tá? Então, inclusive, é um dos princípios do raciocínio lógico aqui, da lógica proposicional, que você também estuda quando você estuda tudo do zero, né? Eu estou dando aqui só exemplos que você consegue responder. Esse tipo de questão aqui, este tipo de questão, a gente já encontrou o gabarito. Realmente só pode ser a letra A, tá? Mas aí eu te pergunto, e aí? Dava para fazer essa questão? Só com essa explicaçãozinha que eu dei agora no início? Dava, professor. Então você já entendeu o que é proposição e o que não é.
Você já pegou essa primeiro tópico do edital. Beleza? Então, se você nunca viu esse conteúdo, agora você sabe responder questão como essa. E se eu te mostrasse essa questão antes de você aprender, você acharia que isso é uma questão difícil. Mas para quem já entendeu esta parte, isso aqui é uma questão bem fácil, né, professor? É, questão, tá? Questão fácil. E aí, dá para poder aprender esse conteúdo? Dá, professor. Mas calma que eu ainda vou complicar a tua vida. Não vou deixar tão fácil assim, não. Bora fazer mais uma questãozinha aqui, ó. Se liga. Ó, 2. Ele fala, analise as sentenças a seguir. Primeira sentença, x menos 4 igual a 16. Eu já sei que isso aqui é o quê? É uma sentença aberta, né? Isso aqui não é uma proposição. Já sei. Olhei, já bati o olho, já sei. Aí na 2, ó. Márcio é servidor público estadual. Opa! Márcio é servidor público estadual. Tem verbo? Tem. Ou esse Márcio é, ou esse Márcio não é servidor. Ou seja, tem classificação. Então, na sentença 2, eu tenho uma proposição. E na 3, ela disse que está nevando em Curitiba. Opa, ela? Quem é que é ela? Ou seja, não tem como classificar. Isso é uma sentença aberta. Aí ele pergunta, das sentenças apresentadas, qual ou quais são abertas? Opa, aqui você tem que prestar atenção no comando. Ele perguntou o que é proposição, como na questão anterior? Não. Aqui ele quer qual é a sentença aberta. Então a gente já sabe que a1 e a3 é a sentença aberta, já é meu gabarito. Mas deixa eu te dar outro conceito aqui. As proposições têm um nome também que é chamada de sentença fechada, tá? Então, essa 2 aqui, ela é uma proposição, a gente já viu, tá? Isso aqui, ó, ela é uma proposição, questão da tua banca, tá? Proposição. Isso aqui é chamada de sentença, tá? Sentença fechada, tá? Eu esqueci do N aqui, né? Só apagar. Sentença fechada, tá? Isso aqui é chamado de sentença fechada. Beleza? Proposições também são chamadas de sentença fechada. Se ele falasse aqui, ó, quais das são sentenças fechadas, aí seria a 2, seria a proposição. Ele poderia simplesmente perguntar qual é a proposição ou qual é a sentença fechada, tá? Mas aqui ele quer a sentença aberta. Isso aqui é uma sentença aberta, isto aqui é uma sentença aberta. Logo, 1 e 3 é o meu gabarito, beleza? Dúvidas, crises, estão comigo? Agora você já sabe responder o que é e o que não é proposição. Simples. E a gente resolveu a questão da tua banca. Agora, eu quero te mostrar o seguinte. Isso que eu te falei são proposições simples. Mas eu também tenho uma proposição composta. Aí o que é isso, professor? São a união de duas ou mais proposições simples. Só isso, tá? Então preste atenção aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, tipos de proposição. Eu tenho a proposição simples, que ela também é chamada de atômica, né? E a proposição composta, que ela é chamada de molecular, tá? A proposição simples, eu só tenho um verbo principal, não tem conectivo lógico e não pode ser dividida. Como assim, professor? Preste atenção. Neste exemplo que eu dei aqui, ó, se eu quisesse separar aqui, ó, essa proposição, ó, vou deixar aqui, ó, Rafael é, pronto, dividir ela. Rafael é uma coisa e professor é outra. Qual é a lógica? Ela ficou aí, ó, se tornou algo sem nexo, sem sentido complexo. Rafael é, lá ele, né? Mas Rafael é, e aí, Rafael é? Rafael é o que? Rafael é? Não tem como eu separar, dividir ela, tá? E não tem conectivo lógico. A gente já vai ver o que é conectivo lógico, tá? Mas é isso. Já na proposição composta, tá? Já na proposição composta, aí sim, ó, eu vou ter mais verbos e tem conectivo lógico, que a gente já vai ver o que é conectivo lógico, que ela pode ser dividida. Como assim, professor? Se eu dissesse desta forma assim, ó, Rafael, ó, Rafael é professor e é, Rafael também, né? É policial militar.
Beleza? Beleza. Aí você consegue separar isso aqui, professor? Consigo, ó. Rafael é professor, é uma frase. E é policial militar, Rafael é policial militar, é outra frase. Você consegue dividir, tá? Então, por isso que você pode dividir uma proposição composta. Neste caso, eu tenho uma união de duas proposições simples. Rafael é professor, tá? Que eu nem escrevi o professor aqui, né? Mas Rafael é professor e Rafael é PM, seria outra frase, beleza? Não escrevi aqui só para a gente ser mais rápido e, e você imaginar já. Rafael é professor, é uma frase, é uma proposição simples. Rafael é policial militar, é outra proposição simples. Se eu unir as duas, aí eu tenho uma proposição composta, como eu fiz. Rafael professor e policial militar. Pronto, agora eu tenho uma proposição composta. É só isso, tá? E para unir essas proposições, eu tenho que usar conectivos lógicos. E eu acabei de utilizar um conectivo E, tá? Conectivo E. Rafael é professor e Rafael é policial militar, tá? Então esse é um dos 5 conectivos. Quais são os 5 conectivos que a gente tem, professor? Aqui, ó. Conectivos lógicos. Eu tenho conectivo E, conectivo ou, conectivo se então, se somente se e o ou, tá? 5 conectivos. Então, bora utilizar este exemplo que eu te dei. Rafael é professor, Rafael é policial militar. Beleza. Bora utilizar os 5 conectivos? Bora. Rafael é professor e Rafael é policial militar. Usei o conectivo E. Bora usar o conectivo ou? Bora. Rafael é professor ou Rafael é policial militar? Usei. Bora usar o se então? Bora. Se Rafael é professor, então Rafael é policial militar? Usei o outro. Se somente se Rafael é professor, se e somente se é policial militar. E por último eu tenho o ou. Aí eu falo, ou Rafael é professor, ou Rafael é policial militar. São 5 conectivos lógicos. Pronto. Todas as proposições compostas vai ter um desses 5. Só isso. E perceba que toda vez que eu troco um conectivo, apesar de eu usar as duas proposições sempre a mesma, tá? Quando eu falo um conectivo diferente, muda o sentido, não é? Muda o sentido da frase. E é por isso que a gente estuda tabela verdade, que a gente vai ver ainda hoje também. Beleza? Beleza. Então tem esses 5 conectivos. O que é importante para mim, professor? Você saber esses 5 conectivos, saber os nomes dele e saber o símbolo. Como assim, professor? Presta atenção. Ó, conectivo E é chamado de conjunção. E o símbolo delezinho, ó, é como se fosse um Vzinho invertido, né? Conectivo OU é chamado de disjunção. E o símbolozinho dele é um Vzinho. O conectivo se, então, é chamado de condicional, tá? Ou implicação. E o símbolo dele é uma setinha pro lado. O quarto conectivo eu tenho se e somente se. Ele é chamado de bicondicional ou biimplicação. E ele é uma setinha para ambos os lados. E o conectivo ou, professor, chamado de disjunção exclusiva. Tá? É o mesmo Vzinho, só que com tracinho embaixo. Beleza? Beleza. Tu precisa só decorar essa parada aqui. Tá? Só precisa decorar. Por quê, professor? Porque na prova ele pode dizer, ó, eu quero a conjunção dessas proposições. Aí tu vai ter que saber o que é conjunção. Conjunção é conectivo E. Só isso. Aí tu vai olhar a proposição que tem um conectivo E. Eu quero a disjunção dessas proposições. Você vai olhar uma que tem um conectivo OU. Só isso. Mas ela também pode vir na linguagem simbólica. Como assim, professor? Vou te mostrar. Não sei se você percebeu, mas no nosso primeiro slide aqui, ó, no nosso primeiro slide, cadê? Nosso primeiro slide, ó, tem um pezinho na frente da frase, ó. Ou seja, esta proposição é chamada aqui, ó, de P, tá? Você pode utilizar qualquer letra do nosso alfabeto, qualquer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, qualquer letra. Mas normalmente aparece P, S, Q, R, tá? Então, estas proposições
Eu acho que eu nem coloquei na tela para você, né? Tá aqui, ó. Tem uma letrinha aqui na frente, né? Tá? Você pode utilizar qualquer letra. Então, preste atenção. Quando eu estou falando aqui os conectivos, Rafael, ó, Rafael é professor. Eu vou chamar de P. Rafael é professor. E Rafael é policial militar, eu vou chamar de Q. Tá? Chamar de Q. Quando eu quero usar um conectivo lógico, aí eu quero chamar Rafael é professor e Rafael é policial militar. Pronto, escrevi na linguagem simbólica. Eu poderia escrever por extenso, né? Rafael é professor e Rafael é policial militar. Ou poderia simplesmente colocar assim, ó, na forma simbólica. P-I-E. É assim que você lê. Tá? Então, por isso você tem que saber o símbolo, o nome do conectivo e qual é o conectivo envolvido. Tá? Você tem que decorar isso. Ah, professor, para quem está vendo pela primeira vez, é muita informação? É. Mas uma coisa eu te garanto. Se você estudar com essa metodologia correta, ó, em uma semana você está decorando isso aqui. Com mais uma semana você está dominando a parte do raciocínio lógico argumentativo, tá? Argumentação. Na primeira semana você decora tudo isso que eu estou falando, né? Fazendo exercício, assistindo aula, do jeito que eu estou fazendo. Essa é a metodologia correta. Você assiste uma aula, a teórica, resolve alguns exercícios e faz mais exercícios. Aí aquilo, ó, entra na sua cabeça e assim por diante, tá? Então, eu separei esse conteúdo todinho em 6 aulas. 6 aulas de aproximadamente 30 minutos só. Você assiste uma aula, faz exercícios. Assiste outra aula, faz exercícios. Assiste outra aula, faz exercícios. Em 6 dias, assistindo uma aula de 30 minutos e fazendo exercício, você está dominando tudo. Ah, se eu quiser assistir todas as 6 aulas num dia só, pode, pode. Mas é melhor você ir devagar, né? Porque você tem outras disciplinas também para estudar, tá? Então, você que define o seu ritmo, claro. Mas um tempo que qualquer um do absoluto zero consegue dominar, 6 dias, pronto. Uma semaninha. Beleza? Você consegue resolver qualquer questão dessa metodologia que eu estou fazendo aqui. Teoria, questão. Teoria, questão. Teoria, questão. Tá? Então, bora ver se a gente consegue responder alguma questão aqui, ó. Bora ver aqui. Terceira questão. Em um laboratório de pesquisas, 2 cientistas analisam a qualidade da água em um rio e registram as seguintes proposições. Ó, proposição P. A água está contaminada com metais pesados. Proposição Q. A água apresenta nível de oxigênio adequado para os peixes. Qual das alternativas corresponde corretamente à proposição composta? Ó, ele me deu, ó, a forma simbólica. Ele me deu a forma simbólica e quer que eu saiba como é que ela está por extenso. Então, eu precisava saber o que significa cada coisa aqui, ó. Essa proposição P é isto aqui, ó. A água está contaminada com metais pesados. A proposição Q é a água apresenta níveis de oxigênio adequado para os peixes. E esse símbolozinho é o símbolozinho do ou. Sim ou não? O que a gente acabou de ver? Ah, professor, e este outro símbolo aqui, ó? Este outro símbolo aqui. Ó, ele pode vir desta forma, feito um tiozinho, ou pode vir assim, ó, feito uma cantoneira. Isso significa não. Somente. Ó, é a negação da proposição. Tá? Então, como é que ficaria? Ele quer, ó, não P. O que seria não P? A água está contaminada? Ficaria assim, ó, a água não está contaminada. Ou a água apresenta níveis de oxigênio adequado para os peixes. Pronto. Ele só queria que tu soubesse isso, aí procurasse encontrar essa alternativa que está falando exatamente isso. A água não está contaminada com metais pesados, que seria o não P, ou a água apresenta níveis de oxigênio adequado para os peixes. Pronto. Era só isso que ele queria. Então, a gente vai procurar. Ó. Na letra A, tem o se então, ó. Não precisa nem ler, né? Não é se então que eu estou procurando. Na letra B, tem o E. Beleza, pode ser uma candidata. Então, bora ler. A água não está contaminada com metais pesados, tá certinho. Tá? E não apresenta... Ih, ele botou um não aqui, ó. Não era para ter o não aqui, não. Tá? Apresenta nível de oxigênio adequado para os peixes. É normal, seria o quê? Normal. A água apresenta nível de oxigênio adequado para os peixes. Então, ele vacilou aqui. Na letra C, a água está contaminada com metais pesados. Ó, tem um conectivo E, mas aqui era para ter o não, né? Que é o não P. Então já está errado.
Sobra pra gente a letra D, ó. A água não está contaminada com metais pesados. Eita, e na verdade a gente tava procurando um conectivo OU, né? E eu vacilando aqui com E. Logo, ó, a gente não precisava nem ver o resto, ó. Era só ver que era E, sim, então. E aí aqui tá o OU, tá? Desculpa aí a minha falta de atenção. A gente tá procurando um conectivo OU, certo? Mas de toda forma a gente analisou tudo, né? A água não está contaminada, seria o não P. E ou apresenta nível de oxigênio adequado para os peixes. Pronto, esse é meu gabarito. Ou seja, esta simbologia aqui é a representação dessa frase. Só isso, tá? Só isso que é a nossa proposição. Só isso. Bora ver se a gente responde mais uma questãozinha? Bora, professor? Bora. Ao escolher os alunos para participarem de Olimpíada de Lógica, o professor determinou que um aluno só participaria se ocorresse a disjunção das proposições abaixo. Aí a gente precisa saber o nome, ó. Disjunção. O que é disjunção, professor? Disjunção é o nosso conectivo ou. Ou seja, ele quer somente que eu quero a disjunção dessas duas proposições, ó. P ou Q. Ele quer que você procure isso aqui, ó. P ou Q. Só isso. E quem é P, professor? P é essa frase, ó. O aluno deve saber resolver problemas de lógica. E Q? O aluno deve ter boas notas em matemática. Como é que vai ficar a disjunção? O aluno deve saber resolver problemas de lógica ou o aluno deve ter boas notas em matemática. Pronto. A gente vai procurar isso nas alternativas. Letra A. O aluno sabe resolver problemas de lógica e tem... Opa! Ele botou um conectivo E aqui, ó. Não é. A gente quer o conectivo OU. Um aluno que, se tem boas notas em matemática, então sabe resolver. Não, não é se então que eu quero. Tá? Eu quero conectivo OU, que é a disjunção. Letra C. O aluno que não sabe, ele botou um não na parada aqui, ó. Já começou errado. Tá? E ele colocou aqui conectivo é esse. Mas, professor, o senhor não ensinou mais pra gente. O mais é uma das formas do E, tá? Então, se tiver um mas, é a mesma coisa de conectivo E. Isso a gente explica, claro, quando a gente está estudando do zero a aula completa, né? Um aluno, letra D, um aluno que sabe resolver problemas de lógica ou tem boas notas em matemática. Pronto, era só isso que eu queria. A disjunção entre as duas proposições acima citadas. Só isso, tá? Gabarito aqui, letra D. Dúvidas, crises, estão comigo? É assim, tá? Que se estuda. E aí, já dá para resolver algumas questões? Sim ou não? Sim, professor, já dá para resolver algumas questões. Então, o seguinte, se você tá com dificuldade em raciocínio lógico, quer ter aula ao vivo toda semana, quer estudar todo o conteúdo, tá? Com qualidade, eu vou te convidar para vir para dentro do meu treinamento. Ah, professor, não quero. Fica comigo, pelo menos, assistindo todas as aulas gratuitas que a gente tem toda semana, tá? Mas só que as aulas que a gente dá toda semana, ela não fica salva, tá? Tem que assistir ao vivo, participar do grupo e assistir ao vivo, porque depois essas aulas sobem para a plataforma dos nossos alunos. Então, se você quiser entrar para o nosso treinamento, eu te convido aqui, ó, a estudar comigo por apenas R$ 47,90. Um pagamento só, tá? Ou pode até parcelar aqui até em 6 vezes, tá? No cartão. Aqui o que você vai encontrar nesse curso, ó? Completo, tá? Como estudar para a GCM de Paulista. Aí o módulo 1, você vai estudar lógica proposicional. Tudo que a gente viu aqui, ó. Definição e princípios. Aí a gente vem, ó, bateria de exercícios. Tipo de proposição e conectivos lógicos. Aí a gente vem, ó, bateria de exercícios. Tabela verdade. Exercícios. Tautologia, contradição, contingência. Exercícios. Equivalência lógica. Exercícios. Negação. Exercícios. Pronto. Esse é o tópico 1 que eu falei que a gente tem que estudar. Depois, professor, argumentos lógicos. Inclui também o diagramas lógicos, tá? O diagramas lógicos. Aí depois você vai estudar análise combinatória e estudar probabilidade. Sem contar as aulas ao vivo, né? Que a gente tem toda a semana, beleza? Então, se você quiser entrar, eu vou deixar o link também abaixo na descrição do vídeo, beleza?
Se você quiser estudar comigo até o fim, então eu garanto uma coisa. Até o dia da prova, você está dominando todos os tópicos se você fizer a sua parte e seguir as orientações aqui do professor, beleza? Mas, quero ou não, professor, não tenho condição, não tenho dinheiro, não tem problema. Toda semana a gente está aqui ao vivo, gratuitamente, resolvendo questões. Algumas semanas vai ser da banca de Edu, outra semana vai ser de outra banca, tá? Outra semana vai ser focado em algum edital ou outro, mas toda semana a gente tem aula gratuita aqui no nosso canal, beleza? Beleza, e essas aulas depois sobem para a plataforma dos alunos. Então, se você quiser estudar comigo até o fim, uma coisa é certa, você ainda tem a garantia de 7 dias, tá? Entrou no curso por apenas isso, ó, 47, o valor de uma pizza, né? Sim ou não? Sim. Você entrou para o nosso treinamento. Não gostou, 7 dias, você não precisa nem dizer porque não quis. Pede reembolso e a gente reembolsa 100% gratuito, tá? Então reembolsa 100% do seu valor, beleza? Beleza, professor. Vamos continuar nosso treinamento aqui que tá bom demais. A gente terminou, foi? Terminou não, ainda tem aula, tá? Ainda tem aula. Então, ó, agora eu vou dar um tópico, ó, que se chama tabela verdade. É mesmo, professor? Pronto, aqui, ó, é onde o menino chora e a mãe não vê, tá? Por quê, professor? Porque a gente vai entender essa parada aqui. Bora lá. Eu já te disse que as proposições, olha para mim, antes da gente ver isso aqui. A disse que as proposições podem ser chamadas de letras, sim ou não? Uma letra resume uma proposição todinha. Beleza. Então, eu disse a você também no começo da aula que as proposições, você não precisa saber se é verdadeiro ou falso. Não precisa saber. Você só precisa ter a classificação para ser uma proposição, tá? Beleza. A tabela verdade, ela vai julgar todos os valores possíveis. Como assim? Eu te falei que proposição P seria Rafael é professor. Proposição Q seria Rafael é policial militar. Então, nessa proposição, nessas duas proposições, a primeira pode ser verdade e a segunda ser falsa. Ou a primeira pode ser falsa e a segunda ser verdade. Ou as duas podem ser verdadeiras, ou as duas podem ser falsas. Sim ou não? Sim. Você não sabe nem quem é Rafael. Quanto mais se ele é professor, quanto mais se ele é concursado, se ele é militar. Tá? Então, a tabela verdade só demonstra isso. Como assim, professor? Preste atenção. Ó, Rafael é professor e seria que Rafael é policial militar. Pode ser verdade na primeira, verdade na segunda. Pode ser verdade a primeira e falsa a segunda. Pode ser falsa a primeira e verdade a segunda, ou pode ser falsa as duas. Tá? Então aqui só está demonstrando todos os possíveis valores para as duas proposições. Aí aqui, ó, eu tenho conectivo e, que é a conjunção, conectivo ou, que é a disjunção, conectivo se então, que é o condicional, se somente se, que é o bicondicional, e a disjunção exclusiva. Então, preste atenção. Você tem que decorar a tabela verdade de cada uma, mas é simples de você decorar. Basta uma frase para decorar. Como assim, professor? Vamos lá. Eu não vou explicar desta forma para todas, porque senão fica muito longo. Mas eu vou te dar só um exemplo do E e do O aqui. Vamos dizer que você está assistindo essa minha aula aqui e eu digo para você o seguinte, ó. Eu vou te dar uma garrafa térmica e vou te dar um livro de matemática, tá? Vou te dar essas duas coisas. Aí eu chego para você, depois da live, tá? Eu falei ao vivo aqui na live, vou te dar a garrafa e o livro. Aí, depois das câmeras, você me procura e diz assim, professor, eu vim buscar aqui meus presentes. Aí eu te digo assim, ó, opa, tô te dando só a garrafa, tá? Esquece o livro. Eu falei aquilo ali só pra dizer que ia dar muita coisa, mas toma aí só a garrafa. Aí você diz, epa, aí você mentiu, professor. Você mentiu. Você disse que ia me dar o livro e a garrafa. Então você mentiu. Você deu a garrafa, verdade, mas não deu o livro. Mentira. Logo você mentiu. Sim ou não? Sim. Mas se eu chego para você e digo, toma o livro, esquece a garrafa. Aí você, opa, professor, que é isso? O livro, verdade. A garrafa, mentira. Opa, você mentiu para mim, professor. Você disse que ia me dar o livro e a garrafa. Logo, o que que acontece? Conectivo e só vai ser verdade se as duas forem verdade. Qualquer outro caso, eu estou mentindo, é falso. É isso que aqui está escrito. Ó. No conectivo e,
só vai ser verdade se as duas proposições forem verdades. Se qualquer uma das duas forem falsa, dá falso. Então você só precisa decorar uma frase aqui, ó. Só vai ser verdade se as duas forem verdade. Tá? No conectivo ou, a frase é o seguinte, ó. Só vai ser falso se as duas forem falsas. Eu posso utilizar o mesmo exemplo. Ei, eu vou te dar a garrafa ou vou te dar o livro. Tá? Vou te dar a garrafa ou vou te dar o livro. Aí, você chega depois da live e vem buscar aqui. Deu presente. Aí eu disse, toma a garrafa. Aí você, opa, professor, o senhor disse que ia me dar a garrafa ou o livro, né? Eu disse, a garrafa ou o livro. Toma a garrafa. Não vou te dar o livro, não. Não tem não, esgotou. Eu menti? Não. Eu disse que ia dar uma coisa ou outra. Aí se eu chego e não tomo o livro, esgotou as garrafas. Menti? Não. Agora se tu chega pra mim e diz, meu querido, eu estava brincando, eu não vou te dar porra nenhuma não. Aí você chega e diz, professor, o senhor mentiu. É justamente isso que diz, ó. O conectivo ou só vai ser falso se as duas proposições forem falsas. Tá? Qualquer um dos casos, dei a garrafa e dei livro. Verdade. Dei a garrafa, mas não dei o livro. Verdade também. Não dei a garrafa e dei o livro. Verdade. Não dei garrafa, não dei livro. Aí eu menti. Tá? Então qual é a frase do E? Só vai ser verdade se as duas forem verdade. Frase do OU. Só vai ser falso se as duas forem falsas. Já decorei, ó, as duas linhas aqui da tabela verdade. Tá? As duas colunas aqui. Aí eu tenho um se então. Pronto. Esse se então é aquela proposição que você vai passar no concurso. Vai esquecer tudo, mas não vai esquecer isso. É aquela Vera Fischer é falsa. Como assim, professor? Num conectivo se então, só vai ser falso se a primeira for verdade e a segunda for falso. É o Vera Fischer é falso. Só decora isso. Vera Fischer é falso. Essa é a frase, tá? Como assim, professor? Quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Nesta ordem, tá? Se for ao contrário, professor, Fischer e Vera, não. Tem que ser nessa ordem. Vera Fischer é falsa, tá? Então, é nesta ordem. Qualquer outro caso vai ser verdade. Já decorei, ó. Uma frase só, decorei o se então. O se somente se, professor. A ideia aqui, ó, é tudo ou nada. Como assim? Ou tudo verdade ou tudo falso, para ser verdade. Então você pode decorar de outra forma. Como? Você pode decorar se forem iguais, dá verdade. Como assim? Duas verdades, dá verdade. Duas falsas, dá verdade. Qualquer outro caso vai ser falso, tá? Então, bicondicional você pode decorar quando forem iguais, dá verdade, tá? E na disjunção exclusiva, professor, é o contrário. Quando forem diferentes, que é verdade, tá? Tem que ter uma verdade e uma falsa. E pode ser em qualquer ordem, tá? Pode ser em qualquer ordem. A primeira sendo verdade, a segunda falsa, dá verdade. A primeira sendo falsa, a segunda sendo verdade, dá verdade. Ou seja, para ser verdade tem que ser diferente. Se forem iguais, dá falso. Aqui está montado didaticamente, estrategicamente, para que você decore assim, tá? Ó, VI e OU. Uma é praticamente contrária à outra. Se então e se somente se ou. Uma é praticamente o oposto da outra. E no meio tem o Vera Fischer falsa, que é a única coisa que você não vai esquecer. Professor, está confuso para mim, professor. Está confuso, está confuso, está confuso. Não estou entendendo. Calma, jovem gafanhoto. É assim mesmo, tá? É assim mesmo, ó. O cérebro demora um pouquinho para entrar os conteúdos aí, para fazer essa sinapse. Então você precisa ver, rever. Por isso que nas aulas completas você assiste a teoria, baixa o material em PDF, tá? E revisa, faz questões. E aí você memoriza. Não tenta ficar forçando para decorar, não. Você vai decorar naturalmente se você seguir esse processo que eu indico nas minhas aulas. Só preste atenção nas aulas. Depois, pega o material em PDF, baixa o material em PDF. Todas as aulas acompanham material em PDF, questões, tá? Faz as questões e, se precisar, estamos aqui. A gente tira as dúvidas. Mas isso vai entrar naturalmente em você, tá? Esse conteúdo vai entrar naturalmente em você. Então, você vai aprender com facilidade. Só dói no começo, depois você acostuma, tá? Só dói no começo, mas dá para aprender. Será, professor? Bora tentar resolver uma questãozinha? Bora? Bora. Ó, considere as seguintes proposições. P.
o número 10 é par e que o número 10 é múltiplo de 3. Sobre essa conjunção, ó, P e Q, é correto afirmar que, preste atenção, lembra que eu te falei que você não precisava saber se é verdade ou falsa a proposição? É, isso é verdade. Mas quando for um assunto de matemática, tu tem que saber. Se ele falar Alemanha é um país do continente americano, a pessoa não sei nada de geografia, nem precisa saber. Mas quando ele diz o número 10 é par, tem que saber se isso é verdade ou não, pô. A pessoa não sei não, pessoal, eu vou chorar. Não é assim, tá? Quando for um assunto de matemática, você tem que saber. Então, o número 10 é par? É, professor. Então isso aqui, ó, é verdade. O número 10 é múltiplo de 3? A professor, não sei não. Eu vou te adiantar, tá? Não é. A professor, o que é múltiplo, o que é 10, o que é 10, o que é 3, o que é múltiplo de 3? Eu não vou entrar nesse conteúdo agora, tá? Porque não é meu foco. Mas, de toda forma, a primeira é verdade e a segunda é falsa. E a conjunção entre elas, professor? A conjunção é o conectivo e. Lembra que eu te falei? A conjunção só vai ser verdade se as duas forem verdades. Então isso quer dizer que a conjunção entre elas vai ser o quê, professor? Falso. Falso. Logo, você olha para a letra A. A conjunção entre elas é verdade? Não. A conjunção entre elas é falso? Sim. Aí, ó. A conjunção entre elas é verdade? Não. Aqui, ó. A conjunção entre elas é falso? Sim. Então já eliminei duas alternativas, tá? Agora bora para a explicação. Letra B. Diz assim, ó. Pois ambas as proposições são falsas. Não. Ambas as proposições são falsas? Não. Tem uma verdade e tem uma falsa. Então, ó, não é a minha alternativa. Só sobra a letra D. Pois pelo menos uma das proposições é falsa. Exatamente. Uma das proposições é falsa. Gabarito, letra D. É só isso, tá? É só isso. Bora ver se a gente faz outra? Bora, professor. Ó, quanto aos conceitos sobre conectivos lógicos, analise as afirmativas abaixo e dê valor verdadeiro ou falso. Bora ver. A tabela verdade mostra todos os resultados possíveis. A gente acabou de ver isso, né? Sim, mostra todos os resultados possíveis. Exatamente isso. Segunda afirmativa aqui. A disjunção, que é o conectivo ou, exige que ambas as proposições sejam verdadeiras. É o contrário. Tá? Aqui, ó, é falso. Por quê, professor? Quem é que exige que as duas proposições sejam verdadeiras? Conectivo E. As duas têm que ser verdadeiras. Conectivo O, basta uma ser verdade, tá? Ela tem que ser as duas falsas para dar falso. Aí ele está dizendo aqui, ó, que exige que as duas sejam verdadeiras. Errado. É a conjunção, seria o E, exige que as duas sejam verdadeiras, tá? Mas a disjunção não. E, por último aqui, negação inverte o valor lógico de uma proposição. Exatamente, tá? A negação inverte o valor lógico de uma proposição. O que ele quer dizer com isso aqui? Preste atenção. Se eu digo assim, ó, Rafael é professor, nega, Rafael não é professor, inverti o valor lógico, tá? Uma vai ser verdade e outra vai ser falsa. É só isso que ele quis dizer, tá? Então, qual é a alternativa pra gente aqui? Gabarito letra C, né? V, F e V. Beleza? Beleza. E o que a gente já viu até agora, professor? Presta atenção. O que a gente já viu agora são conteúdo de várias aulas, tá? Pra gente ver com calma e gabaritar, claro, se você quiser entrar pro nosso treinamento. Mas se não quiser, professor, já tem um curso. Estuda por lá, tá? Eu não tô querendo que você te obrigar a nada, não. Eu vou estar aqui toda semana, independente, tá? Dando aula para esse concurso, para outro, para outros. E vou te convidar para entrar no meu treinamento, claro. Tá? Porque uma mão lava a outra. Se você entra, eu sempre coloco sempre esse valor simbólico. Não é pela qualidade do produto, não. Tanto que, se você não quiser, se não gostar, ó, devolve o seu dinheiro, sem perguntar nem por quê. Mas, porque eu confio no meu trabalho e confio no processo. Se você já foi meu aluno, tá? Coloca no comentário. Coloca aqui no comentário que se valeu a pena ou não. Beleza? Beleza. Mas aí, ó, eu já te dei, ó, a gente já viu definição e princípio, já viu conectivos lógicos, proposição simples e proposição composta, a gente já viu tabela verdade. Isso aqui já é conteúdo para a gente estudar em 3 aulas, tá? 3 aulas. Isso aqui, se você for fazer a aula teórica, fazer exercícios,
Isso aqui já dá mais de 3 horas de relógio só de estudo. Mas você já aprendeu aqui. Precisa aprender mais alguma coisa, professor? Claro, a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais para resolver qualquer tipo de questão, né? Mas note, essas aqui já são questões da tua banca, tá? Eu não peguei as mais fáceis, não. Peguei questão da tua banca para a gente resolver. Beleza? Beleza, professor. Bora ver outro conteúdo de outra aula aqui. Mais uma aula. Negação. O que é negação, professor? Bora ver aqui, ó, as principais negações, chamadas leis de Morgan. Essa lei de Morgan é a negação do conectivo e o conectivo ou. Como assim, professor? Ó, se eu tenho um conectivo e, ó, Paulo passou na PF e João passou na PRF. Como é que eu nego, professor? Eu nego as duas proposições e troco o conectivo e pelo ou. Aí vai ficar como, ó? Paulo não passou na PF, ó. Coloquei aqui o não, tá? Neguei, troquei para o ou e neguei o João também, ó. O João não passou na PRF. Pronto. Isso é negação do conectivo e, chamados leis de Morgan, tá? Então aqui está na forma simbólica, né? Negação de P e Q, fica não P ou não Q, tá? E aqui por extenso. Beleza. E se for o ou, professor? É a mesma ideia. Ó, Paulo passou na PF ou João passou na PRF. Aí, ó, a negação disso aqui. Paulo não passou na PF e João não passou na PRF. Ou seja, negação do e troca para o ou e nega as duas proposições. Negação do ou troca para o e nega as duas proposições. Essas duas negações caem muito em prova e são chamadas de leis de De Morgan, tá? Aí eu tenho uma negação do condicional, que é o se então. Aí, ó, qual é a negação? É a regrinha do mané. Como assim, professor? Ó, mané. Mantém e nega. Como assim? Presta atenção. Eu tenho a se Pedro estudou, então passou no concurso. Eu tenho um se então aqui. Aí, ó, a regrinha do mané diz assim, ó, mantém a primeira proposição do jeito que está, troca para o conectivo e nega a segunda. Como? Pedro estudou, mantive. Troquei, ó, conectivo e, não passou no concurso, neguei a segunda. Então a negação do se então é mané, mantém e nega. Ó, Pedro estudou e não passou no concurso, tá? E a negação aqui da disjunção é exclusiva e do bicondicional, professor. Basta, essa aqui é a principal, tá? Tem outras? Tem. Mas basta você, ó, trocar o conectivo. Como assim? Ó, ou João é rico ou Pedro é bonito. Eu estou usando o conectivo ou. Se eu deixar as frases do mesmo jeito que está, sem colocar nenhuma proposição diferente aqui, sem negar, sem nada, só trocar o ou por si, somente se, já é uma negação. Ó, João é rico, se somente se Pedro é bonito. Note que João é rico, continuou João é rico. Pedro é bonito, continuou Pedro é bonito. Eu só troquei o ou por si, somente se. E vice-versa, tá? E vice-versa. Por quê? A negação de um, a negação do outro, basta trocar o conectivo, tá? Aí, professor, dá para resolver a questão? Bora ver. A negação dessa afirmativa, ó, tomei remédio e a dor não passou, é, opa, negação do conectivo e. Como é que eu faço, professor? Troco para o conectivo ou e nego as duas. Tomei remédio, vai ficar? Não tomei remédio. Ou a dor passou, tá? Aí eu tiro o não. Já que tá, dor não passou, se eu quero negar, eu tiro o não, vai ficar dor passou. Logo, como é que isso vai ficar, professor? Na letra A, não tomei remédio, tá certo. E a dor não passou. E a dor não passou, opa, tá errado, conectivo. E aqui tá errado não também, tá? Era para ser conectivo ou, e não era para ter esse não aqui no final. Letra B, tomei remédio, opa, era para ser não tomei remédio. E a dor passou, era para ser ou. Errado. Letra C, não tomei remédio, tá certo? E a dor passou, ó, tá errado só o E. Se tivesse ou, estaria certo. Na letra D, não tomei remédio, ou a dor passou. Perceba que aqui, ó, a gente negou a primeira, negou a segunda e trocou pelo ou. Gabarito letra D. É só isso, tá?
Ah, professor, preciso aprofundar mais um pouco. Conectivo e ou é basicamente isso, tá? Tem outra negaçãozinha também do e, que é pro se então, mas isso é para a gente se aprofundar um pouco mais, claro, fazendo mais exercícios, tá? Mas bora ver o assunto de outra aula, equivalência. Como assim, professor? A principal equivalência é essa aqui, ó. A equivalência do condicional. É o sim então. Eu tenho basicamente duas equivalências aqui, tá? Basicamente duas equivalências. Qual é essa equivalência, professor? Se P, então Q, eu nego as duas proposições e troco de lugar, ó. Nego as duas e troco de lugar. O bizu é nega-nega, troca-troca. Ou seja, troco as duas. A pessoa, se eu negar as duas e não trocar de lugar, é equivalência? Não, não é equivalência, tá? Eu tenho que negar as duas, ó, não Q, não P, e trocar de lugar. Se eu botar só não P e não Q aqui, não vai ser uma equivalência. E tem uma outra equivalência, que seria o bizu do Neymar, ó. Nega a primeira, troca para o conectivo ou e mantém a segunda. Professor, dá um exemplo para mim, para poder ficar mais prático, é melhor. Então vamos para a questão. Preste atenção aqui, ó. Em uma escola, o diretor anunciou aos alunos que, se não forem aprovados em todas as disciplinas, terão que fazer um curso de reforço. A partir dessa regra, podemos escrever a seguinte proposição lógica. Se um aluno não foi aprovado em todas as disciplinas, então ele fará um curso de reforço. Eu tá vendo aqui, ó, que eu tenho conectivo, se, então, tá? Aí as proposições, professor, um aluno não foi aprovado em todas as disciplinas, ele fará o curso de reforço, tá? Com base no conceito de equivalência lógica, qual das proposições abaixo apresenta corretamente a mesma ideia? Ou seja, ele quer uma equivalência, tá? Perceba que todas as alternativas estão usando se então. Logo, qual é a que a gente vai usar? Essa aqui, ó, se então. Tá? Ela tem essa outra para o ou, mas não é o caso da questão. Então, bora dar, por exemplo, a esse, ó, se então. Se então para se então, a gente faz o quê? Ó? Nega as duas e troca a ordem. Bora fazer isso. Ó, um aluno não foi aprovado em toda disciplina, como é que eu nego? Eu vou simplesmente tirar o não aqui. Um aluno foi aprovado em todas as disciplinas. Ele fará um curso de reforço, vai ficar como? Ele não fará um curso de reforço. Tá? Neguei as duas. Basta isso? Não. Eu tenho que trocar a ordem. Vai começar, ó. Se o aluno não fará curso de reforço, então o aluno foi aprovado em toda disciplina. Vai ficar exatamente desse jeito. Então é bom você imaginar na sua cabeça para a gente ir para as alternativas. Letra A, ela diz, ó, se o aluno parar o curso de reforço, ó, ele começou com a segunda. Começou certo, mas não negou. Era para ser não fará, tá? Então não é letra A. Letra B, se um aluno foi aprovado, começou com a primeira. Era para ter começado com o curso de reforço, tá? Não é letra B. Aí na letra C ele diz, ó, se um aluno não parar, ou poderia ter fizer aqui, tá? Curso de reforço, então ele foi aprovado em todas as disciplinas. Perfeito. Aqui tá certo. O que a gente fez aqui, ó? Negou as duas e trocou a ordem. É isso que é equivalência, tá? Ah, professor, eu preciso me aprofundar mais? Claro que sim, tá? Claro que sim. Por isso que eu te convido para o meu treinamento, ou se você quiser assistir as aulas gratuitas que a gente faz toda semana, também se inscreve no canal, entra para nossa comunidade que é de graça, tá? Eu vou divulgando lá todas as aulas que a gente vai tendo semanalmente, beleza? Mas se você quiser ir junto comigo nessa caminhada, clica aqui abaixo também, que vai ter o nosso curso por tempo limitado, tá? Eu vou deixar esse valor por tempo limitado, apenas R$ 47,90, ou pode ser parcelado até no cartão, 7 dias para você pedir reembolso se você não gostar da metodologia, mas se você gostar ou não gostar, ou foi ruim ou não valeu a pena estar aqui, deixa teu comentário para mim, eu vou gostar muito de ler e responder e te ajudar. Conta comigo, tá? Conta comigo nessa caminhada, quero ver você aprovado, não só nesse concurso, como em vários aí para frente. Tamo junto, Deus te abençoe, valeu e até a próxima.